Holograma histórico. O lugar do eu. Olá, sou Francis Valade. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 153. Parte 01. A função do eu. Vivemos um tempo em que o indivíduo nunca foi tão afirmado, nunca houve tanta ênfase no eu, na identidade pessoal, na expressão individual, na narrativa própria e na centralidade do sujeito. E, ao mesmo tempo, nunca houve tanto cansaço, tanta confusão interna, tanta fragmentação social e tanto ruído coletivo. Isso não é um paradoxo acidental, é um sinal estrutural. Algo saiu do lugar. O problema não é que o ser humano tenha se tornado mais consciente de si. O problema é que o eu passou a ocupar um espaço que não lhe pertence dentro da arquitetura do real. Sistemas complexos não entram em colapso por erro moral. Eles entram em colapso por incompatibilidade de escala. O real não foi feito para sustentar bilhões de centros absolutos operando simultaneamente. O campo responde à coerência, não à opinião. Responde à harmonia estrutural, não à afirmação individual. Quando cada eu tenta governar o todo, o resultado não é diversidade, é saturação, excesso de identidade, excesso de centralidade, excesso de emissão sem escuta. O eu, que deveria operar a experiência local, passou a se comportar como origem do sentido, e isso gera fricção constante com o real. Este episódio não é um ataque ao indivíduo, é um reposicionamento necessário, porque quando o eu ocupa o lugar errado, tudo pesa, e quando o eu encontra o seu lugar verdadeiro, algo silencioso se organiza. Capítulo 1. O ego não é o inimigo. É preciso começar desmontando um erro fundamental. O ego não é o inimigo da existência humana. Sem ego não há limite. Sem ego não há decisão. Sem ego não há linguagem, escolha ou ação no mundo. O ego nasce como uma função legítima. Ele organiza a experiência local do indivíduo no tempo e no espaço. Ele permite que o ser humano exista como ponto consciente dentro da matéria. O problema nunca foi a existência do ego. O problema começa quando o ego deixa de servir e passa a governar. O ego foi criado para operar a vida, não para definir o real. Quando essa inversão acontece, o eu deixa de ser instrumento e passa a se imaginar origem. Tudo, então, começa a ser interpretado a partir da defesa, da validação ou da ameaça. O mundo deixa de ser campo, vira palco. O outro deixa de ser presença, vira espelho. E o real, que não negocia com narrativas pessoais, começa a responder com resistência. Ansiedade, exaustão e conflito não surgem porque o ego é mau. Surgem porque ele foi colocado numa função que não consegue sustentar. Nenhuma estrutura suporta ser centro de tudo, nem mesmo o eu humano. Este ponto precisa ser compreendido antes de qualquer julgamento. O ego não precisa ser combatido, ele precisa ser recolocado no seu lugar funcional. Capítulo 2. Quando o eu vira centro. O problema real começa quando o eu deixa de ser referência local e passa a se imaginar centro absoluto. Esse movimento não acontece de forma consciente. Ele ocorre lentamente, incentivado por uma cultura que confunde valor com visibilidade e existência com validação constante. Quando o eu vira centro, tudo passa a girar em torno da própria identidade. Cada acontecimento
é interpretado como confirmação ou ataque. Cada silêncio é vivido como rejeição. Cada diferença é sentida como ameaça. O mundo deixa de ser um espaço de relação e passa a ser um campo de disputa simbólica. Nesse ponto, o real já não é mais percebido como ele é. Ele é filtrado continuamente pela necessidade de afirmação do eu. Nada pode simplesmente acontecer. Tudo precisa significar algo pessoal. O outro deixa de ser presença autônoma. Ele passa a existir como espelho, obstáculo ou plateia. Relações deixam de ser encontros, tornam-se negociações de identidade. O diálogo perde profundidade. A escuta se torna seletiva. O silêncio se torna insuportável. Quando o eu ocupa o centro, o campo começa a ser invadido por ruído. Esse ruído não é barulho externo, é interferência interna. São emissões constantes de expectativa, defesa, comparação e autoafirmação. O campo, porém, não responde a intenções pessoais, ele responde à coerência estrutural. Quanto mais o eu tenta se impor como centro, mais o campo reage com fricção. Essa fricção é sentida como cansaço, é sentida como ansiedade difusa, é sentida como sensação de deslocamento permanente. Nada parece encaixar, nada parece suficiente. Mesmo conquistas perdem sabor rapidamente. Isso acontece porque o eu, quando centralizado, precisa sustentar tudo sozinho. Ele precisa justificar sua existência o tempo todo. Ele precisa provar valor continuamente. Ele precisa se diferenciar para não desaparecer. Essa é uma carga impossível. Nenhuma estrutura local foi feita para carregar o peso do todo. Quando o eu tenta ocupar esse lugar, ele entra em exaustão progressiva. O sofrimento moderno não nasce da falta de identidade, nasce do excesso dela. Nasce da obrigação de ser alguém o tempo todo, de sustentar uma imagem coerente, de defender uma narrativa pessoal, de manter relevância constante. O eu centralizado não descansa. Ele vigia, ele compara, ele reage, ele se antecipa e, ao fazer isso, perde a capacidade de escuta profunda, perde a capacidade de sentir o campo, perde a capacidade de perceber o ritmo real das coisas. Tudo passa a ser urgente, tudo passa a ser pessoal, tudo passa a ser pesado. Esse é o ponto em que muitos confundem força com rigidez, confundem identidade com controle, confundem presença com protagonismo, mas o real não se organiza em torno de protagonistas individuais. Ele se organiza em torno de equilíbrio. Quando o eu se coloca no centro, ele não se torna mais importante. Ele se torna mais isolado, e quanto mais isolado, mais precisa gritar para existir. Esse grito constante é o ruído que hoje satura o campo. Não é maldade, não é falha moral, é um erro de posição. O eu não foi feito para ser centro do real. Foi feito para ser ponto consciente dentro dele. Enquanto essa diferença não é compreendida, o cansaço continua e o mundo segue parecendo hostil, confuso e excessivamente pesado. Não porque o real esteja contra o indivíduo, mas porque o indivíduo está tentando ocupar um lugar que não é estruturalmente possível. Capítulo 3. O peso da identidade. A identidade, quando nasce, deveria ser uma referência interna flexível. Ela deveria ajudar o indivíduo a se orientar no mundo. Deveria oferecer continuidade, memória e coerência mínima. Mas algo mudou profundamente na forma como a identidade passou a ser vivida. Ela deixou de ser ferramenta e passou a ser armadura. O eu já não apenas existe. Ele precisa ser sustentado, defendido, exibido, reafirmado. A identidade moderna carrega um peso que não lhe pertence. Ela não serve mais apenas para orientar. Ela precisa justificar a existência do indivíduo diante do mundo. Isso transforma a identidade em carga constante. Tudo passa a ser filtrado por ela.
opiniões, gostos, posições, crenças, experiências. Nada pode ser apenas vivido. Tudo precisa ser incorporado à narrativa do eu. Quando a identidade se torna pesada, o ser humano perde leveza existencial. Ele deixa de experimentar o real diretamente. Passa a experimentar a si mesmo reagindo ao real. Essa diferença é sutil, mas decisiva. O mundo deixa de ser campo de experiência. Vira cenário de confirmação identitária. Cada escolha precisa reafirmar quem se é. Cada erro ameaça a imagem construída. Cada mudança gera medo de incoerência. A identidade pesada não permite transformação tranquila. Ela exige constância, exige fidelidade a versões passadas do eu, exige coerência narrativa acima da verdade do momento. Isso gera tensão interna contínua. O indivíduo sente que precisa ser o mesmo, mesmo quando já não é, ou precisa parecer o mesmo, mesmo quando algo mudou profundamente. Essa rigidez cria fraturas internas silenciosas. A pessoa sente cansaço sem saber por quê, sente peso sem conseguir nomear a origem, sente ansiedade mesmo quando tudo parece em ordem. Esse peso não vem do mundo externo, vem da necessidade constante de sustentar uma identidade fixa em um real que é dinâmico. O campo não exige identidade rígida, ele exige coerência viva. A identidade pesada entra em conflito com isso. Ela tenta congelar o fluxo para não se perder, mas o real não congela, ele segue. E o eu, tentando se manter inteiro, começa a se fragmentar internamente. Surge então o medo de errar, o medo de mudar, o medo de ser visto de forma diferente, o medo de perder lugar. A identidade deixa de ser abrigo, vira prisão. E quanto mais o indivíduo se identifica com essa prisão, mais difícil se torna soltá-la. Não porque ela seja verdadeira, mas porque ela passou a ser sentida como indispensável. Muitos confundem esse peso com maturidade, confundem rigidez com força, confundem constância com verdade, mas o peso da identidade não fortalece. Ele consome energia vital, ele ocupa espaço mental, ele reduz a capacidade de escuta, ele impede o silêncio interno. Uma identidade pesada não descansa, ela está sempre em alerta, sempre se comparando, sempre se defendendo, sempre se explicando. Isso não é liberdade, é esforço contínuo para não desaparecer simbolicamente. O paradoxo é que quanto mais pesada a identidade, mais frágil ela se torna, porque qualquer questionamento passa a ser vivido como ameaça existencial. Qualquer diferença vira ataque, qualquer discordância vira negação do eu. Nesse ponto, o indivíduo já não percebe o campo, ele percebe apenas a si mesmo tentando se manter inteiro, e isso é exaustivo. O peso da identidade não é um destino humano inevitável, ele é consequência direta de um erro de posicionamento. Quando o eu tenta sustentar sentido sozinho, ele se sobrecarrega. Quando o eu se alinha a algo maior, a identidade se torna leve novamente. Ela volta a ser referência, não prisão, memória, não armadura, continuidade, não peso. Enquanto isso não é compreendido, o indivíduo continua cansado, não porque o mundo exige demais, mas porque o eu está carregando mais do que deveria. Capítulo 4. O indivíduo como missão. Existe uma confusão profunda entre ser indivíduo e ser centro. Ser indivíduo nunca significou ser a origem do real. Sempre significou ser uma expressão localizada dentro dele. Quando essa distinção se perde, o indivíduo tenta carregar um peso que não lhe cabe. Quando ela é recuperada, algo se reorganiza silenciosamente. O indivíduo não é um erro dentro do todo, ele é uma função específica, uma missão local, uma forma singular pela qual o real se manifesta em um ponto preciso do tempo e do espaço. Isso não diminui o indivíduo, isso o torna necessário. Uma missão não precisa ser grandiosa para ser essencial, ela precisa ser adequada. Cada indivíduo
carrega uma combinação única de sensibilidade, experiência, limite e percepção. Essa combinação não existe por acaso. Ela responde a uma necessidade do sistema maior. Quando o indivíduo tenta ser centro, ele abandona a sua missão. Quando tenta governar o todo, deixa de cumprir sua função local. E isso gera frustração, gera sensação de inutilidade, gera a impressão de que nada do que faz é suficiente, porque ele está tentando operar fora da escala correta. O indivíduo, como missão, não precisa provar valor o tempo todo. Ele precisa apenas ocupar o lugar que lhe corresponde. Isso muda completamente a relação com o esforço. O esforço deixa de ser defesa identitária, passa a ser expressão natural. A missão local não nasce da ambição do eu, ela nasce do alinhamento com o campo. Quando o eu escuta, a missão se revela. Quando o eu impõe, a missão se obscurece. Muitos confundem missão com destino fixo. Isso é outro erro. Missão não é roteiro fechado, é direção funcional. Ela se ajusta conforme o contexto muda. Ela se transforma conforme o indivíduo amadurece. Mas ela sempre mantém coerência interna. O indivíduo que reconhece sua missão não sente necessidade constante de comparação. Ele não precisa competir por centralidade. Ele não precisa gritar para existir. Ele age, e a ação, quando alinhada, carrega sentido próprio. Nesse ponto, algo importante acontece. O indivíduo deixa de se perguntar o tempo todo quem eu sou. Passa a perguntar o que precisa ser feito aqui. Essa mudança é sutil, mas decisiva. Ela tira o foco da identidade e o coloca na função. E função não pesa como identidade inflada. Função organiza. Função direciona. Função descansa. Quando o indivíduo se percebe como missão local, o medo de desaparecer diminui, porque ele entende que não precisa sustentar o todo para existir. Ele precisa apenas ser fiel ao seu ponto de atuação. Isso devolve dignidade ao eu. Não a dignidade do trono, mas a dignidade do lugar correto. O indivíduo deixa de se sentir perdido. Não porque encontrou todas as respostas, mas porque encontrou o eixo. A missão local não exige perfeição, exige presença, exige escuta, exige disponibilidade. Ela não cobra identidade fixa, ela permite transformação contínua. Quando o indivíduo aceita essa posição, algo se alinha internamente. A ansiedade diminui, a comparação perde força, o cansaço começa a ceder. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque o peso errado foi retirado. O indivíduo como missão não vive para ser centro, vive para ser ponto. E pontos, quando bem posicionados, sustentam estruturas inteiras. Essa é a dignidade silenciosa que foi esquecida. Não a glória do eu absoluto, mas a força tranquila de ocupar o lugar certo no real. Capítulo 5. A unidade que sustenta. A unidade não é uma ideia abstrata. Ela é uma condição estrutural do real. Nada existe isolado de tudo mais. Tudo o que se manifesta o faz dentro de um campo de interdependência. A unidade não elimina diferenças. Ela as torna possíveis. Sem unidade, não há relação. Sem relação, não há forma estável. O erro moderno não foi negar a unidade, foi transformá-la em ameaça à identidade. Muitos aprenderam a sentir a unidade como anulação, como perda, como dissolução do eu. Isso acontece porque o eu foi colocado no lugar errado desde o início. Quando o eu se imagina centro, a unidade parece opressora. Quando o eu se reconhece como ponto, a unidade passa a sustentar. A unidade não exige submissão, ela exige alinhamento. E alinhamento não é obediência cega, é coerência funcional. Um sistema só se mantém estável quando suas partes reconhecem o todo que a sustenta, não por devoção, mas por necessidade estrutural. A unidade não governa por força,
Ela governa por integração. Quando uma parte tenta se tornar soberana, o sistema inteiro entra em tensão. Essa tensão não é punição, é correção natural. O real não castiga, ele ajusta. A unidade que sustenta não exige que o indivíduo desapareça. Exige que ele pare de competir com o todo. Esse é um ponto decisivo. O indivíduo não precisa lutar contra a unidade para existir. Ele existe porque a unidade existe. Essa inversão muda tudo. Quando o indivíduo entende isso, algo se solta internamente. A sensação de estar sozinho no mundo começa a ceder. O peso de sustentar sentido por conta própria diminui. A vida deixa de parecer um teste constante de valor pessoal. A unidade oferece chão, oferece continuidade, oferece contexto. Ela não diz quem o indivíduo deve ser. Ela apenas sustenta o espaço onde ele pode ser. Quando essa compreensão se instala, o eu descansa. Não porque deixou de existir, mas porque deixou de lutar contra o que sempre o sustentou. A unidade não exige que o indivíduo pense igual aos outros. Exige apenas que reconheça que não é a origem do real. Essa humildade estrutural não diminui, ela liberta. O indivíduo deixa de se sentir atacado pela diferença, deixa de sentir ameaça em tudo que não o confirma, passa a perceber o outro como parte do mesmo campo. Não como inimigo, não como espelho, mas como expressão distinta do mesmo fundo. Isso reorganiza relações, reorganiza escolhas, reorganiza prioridades. A unidade que sustenta não precisa ser defendida. Ela se impõe pelo funcionamento. Quando o indivíduo se alinha a ela, o esforço diminui. Não porque a vida se torna simples, mas porque o peso errado foi retirado. A unidade não pede que o eu se apague, pede que ele pare de competir por centralidade. Nesse ponto, algo essencial acontece. O indivíduo não perde identidade, ele ganha lugar. E lugar é tudo o que uma parte precisa para funcionar bem dentro de um sistema vivo. A unidade não é o fim do eu, é o ambiente que permite que o eu exista sem se destruir. Enquanto isso não é compreendido, a vida parece luta constante. Quando isso é reconhecido, a luta cede lugar à participação. E participar é muito diferente de tentar dominar. A unidade que sustenta não oprime, ela acolhe, mas apenas aqueles que aceitam não ser o centro. Esse é o ponto silencioso, onde o cansaço começa a se transformar em descanso, não por fuga, mas por alinhamento. Capítulo 6. O silêncio que organiza. Existe um tipo de silêncio que não é ausência. Ele é estrutura, ele não apaga a experiência. Ele a organiza. Quando o eu deixa de disputar centralidade, algo silencioso começa a se formar. Esse silêncio não é vazio emocional, é cessação de ruído desnecessário. É o fim da emissão constante que tenta justificar a própria existência. O silêncio que organiza surge quando o eu para de se explicar o tempo todo, quando para de se defender antes mesmo de ser atacado, quando para de competir por atenção simbólica. Esse silêncio não é passividade, é alinhamento interno. A mente deixa de operar em estado de alerta contínuo. O corpo começa a sair da tensão permanente. A percepção se torna mais ampla, não porque algo foi adicionado, mas porque algo foi retirado. O excesso de identidade cria barulho interno. Esse barulho impede a escuta do campo. Quando ele cessa, o campo se torna perceptível novamente. Não como voz externa, mas como direção implícita. O silêncio que organiza não traz respostas prontas. Ele traz clareza de prioridade. O que antes parecia urgente perde força. O que realmente importa se destaca sem esforço. Decisões deixam de ser batalhas internas, passam a ser consequências naturais de alinhamento. Esse silêncio não elimina pensamentos. Ele elimina a compulsão de reagir a todos eles. A mente passa a
a observar sem se identificar imediatamente. Isso cria espaço interno, e espaço interno é condição para discernimento. Sem silêncio, tudo se mistura. Com silêncio, as coisas se separam naturalmente. O indivíduo começa a perceber quando algo nasce do ego inflado e quando nasce da função real. Essa distinção não é intelectual, é sensorial, é sentida no corpo. O que vem do ego pesa, o que vem do alinhamento flui. O silêncio que organiza também muda a relação com o tempo. A pressa diminui, a ansiedade por resultado imediato cede. O indivíduo deixa de viver em antecipação constante. Passa a habitar o momento com mais presença. Isso não torna a vida lenta, torna-a precisa. Cada ação encontra o seu tempo. Cada palavra encontra o seu lugar. O silêncio não elimina o eu. Ele o reposiciona. O eu deixa de ser narrador compulsivo. Passa a ser operador atento. Essa mudança é profunda, porque devolve ao indivíduo a capacidade de sentir sem interpretar tudo como ameaça ou validação. O silêncio que organiza também reorganiza relações. O outro deixa de ser estímulo constante ao ego, passa a ser presença real. A escuta se aprofunda. O diálogo ganha densidade. O conflito diminui, não por concordância forçada, mas por redução de ruído. Muitos temem o silêncio porque confundem silêncio com desaparecimento. Mas o silêncio que organiza não apaga, ele sustenta. Ele cria base para que o eu exista sem esforço excessivo. Quando o indivíduo aprende a tolerar esse silêncio, algo essencial acontece. Ele percebe que não precisa preencher todos os espaços com identidade, que não precisa afirmar-se o tempo todo para existir, que o real continua ali mesmo quando o eu se aquieta. Esse reconhecimento é libertador, porque mostra que a existência não depende da emissão constante do eu, depende da participação coerente no campo. O silêncio que organiza não é fim de nada, é início de uma forma mais estável de estar no mundo, uma forma onde o eu não desaparece, mas finalmente descansa. Capítulo 7. A responsabilidade sem peso. Responsabilidade não é carga. Ela se torna peso apenas quando nasce do lugar errado. Quando o eu se imagina centro, toda a responsabilidade parece excessiva. Tudo parece cobrança. Tudo parece obrigação imposta de fora. Mas quando o eu ocupa o seu lugar funcional, a responsabilidade muda de natureza. Ela deixa de ser pressão, passa a ser consequência natural de presença. A responsabilidade sem peso nasce do alinhamento, não nasce do medo, não nasce da culpa, não nasce da necessidade de provar valor. Ela surge quando o indivíduo percebe que sua ação tem efeito real no campo e que esse efeito não precisa ser grandioso para ser significativo. Responsabilidade não é salvar o mundo, é não distorcer o ponto onde se está, é agir com coerência no espaço que se ocupa. Quando o eu tenta carregar o todo, a responsabilidade vira fardo. Quando o eu reconhece sua missão local, a responsabilidade vira cuidado. Cuidado não pesa como obrigação. Cuidado orienta, cuidado organiza. O indivíduo passa a sentir responsabilidade não como cobrança externa, mas como ajuste interno, algo que se percebe quando algo está fora de lugar, algo que se corrige sem drama. A responsabilidade sem peso não exige vigilância constante do eu. Ela não precisa de controle excessivo. Ela se manifesta como atenção simples, atenção ao que se diz, atenção ao que se faz, atenção ao impacto das próprias ações, sem paranoia, sem autocensura permanente, sem rigidez moral. O indivíduo alinhado não vive com medo de errar, ele vive disponível para corrigir. Essa diferença é fundamental. O medo de errar paralisa, a disponibilidade para corrigir mantém o movimento. A responsabilidade sem peso também muda a relação com o outro. O outro deixa de ser alguém a ser convencido, ou vencido, ou salvo. Passa a ser alguém com quem se compartilha o campo.
Isso reduz conflitos desnecessários, reduz disputas simbólicas, reduz a necessidade de impor verdades pessoais. A responsabilidade deixa de ser desempenho, deixa de ser imagem, deixa de ser narrativa. Ela se torna prática silenciosa. Escolher melhor as palavras, respeitar limites, reconhecer quando não se sabe, saber parar, saber esperar, saber ouvir. Nada disso exige esforço heróico, exige apenas alinhamento. Quando o eu está no lugar certo, a responsabilidade não pesa porque não exige sustentação artificial. Ela se apoia no campo. O indivíduo não sente que tudo depende dele. Sente que participa de algo maior, que continua mesmo quando ele descansa. Isso devolve equilíbrio interno, devolve sanidade, devolve proporção. A responsabilidade sem peso também liberta da culpa excessiva. Culpa nasce quando o eu se imagina a origem absoluta, quando acredita que tudo o que acontece passa por ele. Isso não é humildade, é centralidade inflada. Quando o eu reconhece seus limites reais, a culpa cede lugar à responsabilidade saudável. Faz-se o que é possível, corrige-se o que é necessário, aceita-se o que não depende de si. Essa postura não é indiferença, é maturidade estrutural. O indivíduo deixa de se punir por não controlar o todo e passa a cuidar do ponto que lhe cabe. Essa é a responsabilidade que não pesa, não porque seja pequena, mas porque é justa. Ela não exige sacrifício identitário, exige presença consciente. E presença consciente, quando alinhada, não esgota, sustenta. Capítulo 8. O descanso ontológico. Existe um tipo de descanso que não vem do corpo, ele vem do lugar certo ocupado pelo eu. Esse descanso não depende de férias, pausas ou afastamento do mundo. Ele surge quando o eu deixa de sustentar o que não lhe cabe. O descanso ontológico acontece quando o indivíduo para de existir em estado de justificativa permanente, quando não precisa mais provar valor para existir, quando não precisa mais explicar sua presença no mundo o tempo todo. Esse descanso não é apatia, é estabilidade interna. O eu continua ativo, continua atento, continua responsável, mas já não opera sob tensão constante. O cansaço que muitos sentem hoje não é apenas físico ou emocional, é ontológico. É o cansaço de tentar ser origem do sentido, de tentar sustentar a própria existência por afirmação contínua. Quando o eu ocupa o seu lugar funcional, esse esforço cessa. O indivíduo percebe que não precisa carregar o mundo para existir dentro dele. Essa percepção não é intelectual, é sentida, algo solta no fundo da experiência. A vida deixa de parecer uma prova constante. As escolhas deixam de carregar peso excessivo. O erro deixa de ser ameaça existencial. O descanso ontológico não elimina desafios. Ele elimina a sensação de que cada desafio define quem se é. O indivíduo passa a enfrentar dificuldades sem colapsar internamente, porque sua identidade já não depende do resultado imediato. Esse descanso também muda a relação com o tempo. O futuro deixa de ser fonte constante de ansiedade. O passado perde o poder de aprisionar. O presente se torna habitável, não como ideal, mas como espaço real de atuação. O descanso ontológico não é fuga do mundo, é reconciliação com ele. O indivíduo deixa de se sentir estrangeiro na própria existência. Sente-se parte, participante, integrado. Isso não gera euforia, gera tranquilidade profunda, uma tranquilidade que não precisa ser exibida, que não precisa ser defendida, que não precisa ser explicada. O descanso ontológico também reduz a necessidade de comparação. O outro deixa de ser parâmetro constante de valor. Cada pessoa passa a ser percebida como ocupando seu próprio lugar. Isso reduz inveja, reduz ressentimento, reduz competição desnecessária. O eu descansa porque já não precisa se medir o tempo todo.
Esse descanso não é passividade social, é clareza de posição. O indivíduo continua agindo, criando, construindo, mas agora sem carregar o peso de representar tudo o que é. O descanso ontológico devolve simplicidade às ações. Faz-se o que precisa ser feito. Diz-se o que precisa ser dito. Cala-se quando o silêncio é mais verdadeiro. Nada disso exige esforço heróico. Exige apenas alinhamento contínuo. O descanso ontológico não é permanente. Ele pode ser perdido quando o eu tenta reassumir centralidade. Mas uma vez experimentado, ele se torna referência. O indivíduo passa a reconhecer quando está fora do lugar e pode retornar. Esse retorno não é dramático, é ajuste fino, como quem recoloca algo que saiu do eixo. O descanso ontológico é o sinal mais claro de que o eu está no lugar certo. Não porque tudo está fácil, mas porque tudo está proporcional. O peso errado foi retirado e o que resta é a vida como ela é, com desafios reais, com limites reais, com sentido suficiente, sem a exaustão de tentar ser centro do real. Capítulo 9. A queda da centralidade. A centralidade do eu não cai por ataque externo. Ela cai por exaustão interna. Nenhuma estrutura sustenta indefinidamente a pretensão de ser centro absoluto. A queda da centralidade não é um evento dramático. É um processo silencioso. Começa quando o eu percebe que, apesar de todo o esforço, o controle nunca é completo, que a validação nunca é suficiente, que a afirmação constante não gera estabilidade duradoura. Esse reconhecimento não vem como derrota, vem como cansaço lúcido. O eu percebe que ocupar o centro exige vigilância permanente, exige reação constante, exige defesa contínua, e mesmo assim, nada se estabiliza. A centralidade começa a perder sentido funcional, não porque o eu se tornou fraco, mas porque percebeu o custo real de sustentar algo impossível. A queda da centralidade não é humilhação, é alívio. O eu deixa de lutar contra o real, deixa de tentar organizar tudo a partir de si. Essa queda não acontece de uma vez. Ela ocorre em pequenos deslocamentos, momentos em que o indivíduo escolhe não reagir, momentos em que escolhe escutar, momentos em que aceita não ser o ponto decisivo de tudo. Cada um desses momentos enfraquece a ilusão de centralidade e fortalece o alinhamento com o campo. A queda da centralidade também muda a relação com o erro. O erro deixa de ser ameaça à identidade, passa a ser informação, algo que orienta ajustes, não algo que define quem se é. Isso devolve leveza ao aprendizado. O indivíduo aprende sem se defender, corrige sem se punir, avança sem precisar provar valor a cada passo. A centralidade do eu também cai quando o outro deixa de ser ameaça, quando a diferença deixa de ser ataque, quando a discordância deixa de ser negação existencial. O eu percebe que pode coexistir sem dominar, que pode participar sem controlar, que pode existir sem ser centro. Essa percepção é profundamente libertadora, porque retira o eu do campo de batalha permanente. A queda da centralidade não elimina a singularidade, ela a liberta. A singularidade deixa de ser usada como arma identitária, passa a ser expressão natural. O indivíduo não precisa mais gritar para ser visto. Sua presença se torna suficiente. A centralidade cai também na relação com o tempo. O eu deixa de se imaginar protagonista de uma narrativa grandiosa, passa a se ver como parte de um processo maior. Isso reduz a ansiedade por significado imediato, reduz a urgência por reconhecimento, reduz a sensação de estar sempre atrasado ou aquém. A queda da centralidade não é perda de poder, é perda de ilusão. E ilusão, quando cai, não deixa vazio, deixa espaço. Espaço para escuta,
espaço para relação, espaço para participação real. O eu não desaparece nesse processo. Ele se torna mais preciso, mais ajustado, mais funcional. A queda da centralidade também revela algo importante. O real não precisa de centros concorrentes, precisa de pontos coerentes. Quando o eu aceita isso, a luta cessa, não porque tudo se resolve, mas porque a posição errada foi abandonada. A queda da centralidade não é um fim, é um início silencioso, o início de uma forma de existir menos inflada, menos defensiva, menos exaustiva, mais integrada. Quando o eu cai do centro, ele não cai no vazio, cai no lugar que sempre o sustentou. E ali, finalmente, pode permanecer sem esforço excessivo. Capítulo 10. A gota lembrando que é água. A imagem da gota e do oceano não é poética por acaso. Ela descreve com precisão a relação entre o eu e o real. A gota nunca deixou de ser água. Ela apenas esqueceu. Quando a gota se percebe isolada, ela se sente frágil, sente-se ameaçada pela evaporação, sente-se pequena diante da imensidão. Esse medo não nasce da realidade, nasce da percepção distorcida de separação. A gota não sofre por ser pequena, sofre por acreditar que está sozinha. O eu humano vive algo semelhante. Quando se imagina separado do todo, ele entra em estado de defesa permanente, tenta se afirmar, tenta se proteger, tenta se diferenciar para não desaparecer. Mas quanto mais tenta se sustentar sozinho, mais frágil se sente. A lembrança de que a gota é água não elimina a gota. Ela elimina o medo. A gota continua sendo gota, com forma, com limite, com posição específica. Mas agora, ela sabe que pertence a algo maior que a sustenta. Essa lembrança muda tudo. O eu, quando lembra que é parte do campo, não perde identidade. Ele perde a ilusão de isolamento, e isolamento é a raiz do medo. A lembrança da água não é um pensamento, é uma sensação profunda de pertencimento estrutural, algo que se reconhece sem esforço, sem argumento, sem necessidade de convencimento. Quando o eu lembra que é água, a ansiedade diminui, a comparação perde força, a urgência por validação cede. O indivíduo percebe que não precisa ser maior do que é, precisa apenas ser coerente com o lugar que ocupa. A gota não tenta ser oceano, ela participa dele e, ao participar, cumpre sua função natural. Essa participação não exige submissão, exige reconhecimento. O eu não precisa negar sua forma para lembrar que é água. Ele apenas precisa parar de se imaginar separado da fonte. Quando essa lembrança acontece, a vida muda de tom. Não porque os problemas desaparecem, mas porque deixam de ser vividos como ameaças existenciais. O erro deixa de ser prova de inadequação, passa a ser parte do movimento. A dor deixa de ser punição, passa a ser sinal de ajuste necessário. A lembrança da água também muda a relação com o outro. O outro deixa de ser concorrente, deixa de ser espelho, passa a ser outra gota, com forma diferente, com trajetória distinta, mas feita da mesma substância. Isso não gera uniformidade, gera respeito estrutural. A gota não precisa se fundir para perder sua forma. Ela pode tocar o oceano sem desaparecer. O eu pode se alinhar ao todo sem se anular. Essa é a compreensão que encerra este ciclo. Não a negação do eu, mas a sua reconciliação com o real. A gota lembrando que a água não se torna menos, ela se torna verdadeira. O eu, lembrando que é parte do campo, não perde dignidade. Ele ganha descanso, ganha proporção, ganha lugar. Esse lugar não é o centro, mas é exatamente onde o eu pode existir sem se destruir. A lembrança não é um evento único. Ela pode ser esquecida novamente, mas uma vez reconhecida, ela se torna referência silenciosa. O indivíduo passa a sentir quando está fora do lugar e pode retornar, não por culpa, mas por lucidez.
A gota nunca deixou de ser água. O eu nunca deixou de pertencer ao campo. O esquecimento gerou sofrimento. A lembrança devolve alinhamento. E alinhamento não é iluminação. É simplesmente estar onde sempre se esteve. Sem luta, sem excesso, sem o peso de tentar ser o que nunca foi necessário ser. O lugar certo não pesa. Chegar ao fim deste episódio não significa concluir um tema. Significa apenas estabilizar um eixo. Tudo o que foi dito aqui não é uma teoria sobre o eu, é uma descrição do seu lugar funcional dentro do real. O sofrimento humano não nasce do fato de sermos indivíduos, nasce do erro silencioso de tentarmos ser centro. Quando o eu ocupa um lugar que não lhe cabe, a vida pesa. Quando o eu retorna ao lugar correto, algo se organiza sem esforço. Nada aqui exige crença. Nada aqui pede adesão ideológica. O real não precisa ser acreditado. Ele apenas funciona. O campo responde à coerência, não à narrativa. E o eu, quando alinhado, deixa de lutar contra aquilo que sempre o sustentou. Este episódio não foi um convite à anulação pessoal. Foi um convite ao descanso estrutural. Descansar não é desistir da vida, é parar de carregar o que nunca foi responsabilidade do indivíduo. O mundo não precisa que cada eu seja origem do sentido. Precisa que cada um ocupe o seu ponto com lucidez. Isso é mais do que suficiente. Quando o eu deixa de se imaginar isolado, a solidão muda de forma. Ela deixa de ser abandono. Passa a ser espaço interno habitável. Quando o eu deixa de competir por centralidade, a diferença deixa de ser ameaça. Passa a ser expressão legítima do mesmo fundo. Nada disso transforma a vida em algo simples, mas transforma a vida em algo proporcional. E proporção é o que faltava. Se algo aqui tocou, não foi por novidade, foi por reconhecimento, porque, em algum nível, essa verdade sempre esteve presente. A gota sempre soube que era água, apenas esqueceu por um tempo. Este esquecimento não é culpa, é parte da experiência humana, mas lembrar é possível, e lembrar não exige esforço heróico, exige apenas disposição para sair do centro. O lugar do eu não é o trono, é o ponto. E pontos, quando bem posicionados, sustentam estruturas inteiras. Este foi apenas o primeiro episódio desta série. Nos próximos, avançaremos com ainda mais precisão. Não para complicar, mas para retirar o que pesa. Se este conteúdo fez sentido para você, compartilhe, especialmente com jovens, adolescentes e pessoas que ainda estão formando sua mente. Eles são os mais expostos ao excesso de identidade e à confusão de centralidade, e precisam de referências que não os empurrem para o colapso. Inscreva-se no canal Holograma Histórico. Ative o sino de notificações. Esse projeto só continua existindo porque há pessoas que reconhecem valor em aprofundar. Se quiser apoiar diretamente este trabalho, os links estão na descrição. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Também estão disponíveis as t-shirts oficiais do Holograma Histórico e os livros do projeto. Tudo isso ajuda a manter este espaço vivo e independente. Tem coisas que não são feitas para todos, e essa t-shirt é uma delas. Tem coisas que a gente veste porque fazem sentido por dentro. Essa t-shirt não explica o mundo, só revela quem está atento. Essa t-shirt não tenta convencer ninguém, ela simplesmente encontra quem faz sentido com ela. Não é uma t-shirt feita para chamar atenção, mas para ser percebida por quem está atento. Holograma Histórico, encontre a sua t-shirt. Nada aqui é imposto, tudo é oferecido. O campo não exige seguidores, exige apenas coerência. E o eu, quando encontra o seu lugar, não precisa ser convencido de nada, ele simplesmente descansa. Seguimos